Abençoados, nós somos do Ministério Cristo em Graça. Eu gostaríamos de falar com vocês a respeito de um ser que vem causando medo em todo o sistema religioso. Está presente em todas as religiões. Não existe uma religião que esse ser não é conhecido. E vem causando medo, é causador de todo medo. E é responsabilizado por toda a tentação humana. Sempre que se fala de tentação, é atribuído a ele o compromisso, a responsabilidade de estar causando a tentação sobre todos os homens. E divide o poder de Deus no seu reino. O poder de Deus é dividido com esse ser pelos homens. E tem o poder de levar o homem para o inferno. Imagine, um ser que tem o poder de levar o homem, criado por Deus, para o inferno. Que incorpora em quem o der lugar. Aquele que dá oportunidade para esse ser entra no seu espírito, o incorpora e faz dele aquilo que quer. Isso segundo a religião, isso segundo a tradição dos homens. Mas de que nós estamos falando? Nós estamos falando do ser chamado Diabo, que é conhecido em todas as religiões, que é temido por todos. Mas agora, o que diz o Evangelho da Graça de Deus? O que diz a Palavra de Deus a respeito desse ser que é tão temido por toda a religião? E que diz o Evangelho aonde está esse ser que agora vem aterrorizando todas as igrejas chamadas evangélicas? Se você hoje procurar um lugar chamado Igreja Evangélica, vai ver ele lá. Não vai ver somente a presença de Deus, mas também vai ter a presença daquele que é chamado de diabo. Mas o que diz o Evangelho? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Veja o que diz o Evangelho da Graça. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e do sangue, está falando de todo filho de Deus que participa de um projeto de Deus chamado carne e sangue, todo filho de Deus está dentro de um corpo de carne e sangue. Também ele, falando de Cristo, falando de Deus, participou das mesmas coisas. Deus participou de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Para quê? Qual foi a intenção de Deus participar de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré? Para que pela morte, quando Cristo morreu lá na cruz, aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte. Tinha, não tem mais. Veja o que diz aqui o Evangelho. Tinha o poder da morte. Então eu não posso atribuir a esse ser que ele tem poder. Porque o Evangelho diz que tinha o poder da morte. De quem que o Evangelho está falando? Isto é, o tão temeroso, o tão temido por todas as religiões, o diabo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, diz que o diabo já foi destruído. Não é que ele vai ser destruído, ele já foi destruído. Deus participou de um corpo de carne e sangue e a consequência da morte de Cristo na cruz trouxe a destruição do diabo. Veja também Colossenses capítulo 1, versículo 13. Veja o que diz, falando a respeito da obra de Cristo na cruz. E nos tirou, não é que vai tirar, já tirou, nos tirou do poder das trevas. Não estamos mais no poder das trevas, onde reinava a morte, onde reinava Satanás, onde reinava o diabo. E nos transportou, Cristo que nos transportou, Ele que foi transporte para o reino do Filho do seu amor. Já estamos no reino de Deus. E o reino de Deus, abençoados, não pode ser dividido com Deus e o diabo. De maneira nenhuma. Quem reina nesse reino é o próprio Deus. Aí você perguntaria, e essas vontades que eu tenho, essas tentações que eu tenho? Veja o que diz o Evangelho, primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Porque ontem mesmo eu estava com muita vontade de fazer certas coisas aqui que eu sei que não agrada a Deus. Veja o que diz o Evangelho. Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Do diabo? Não, a não ser humana. Toda a tentação que vem sobre a carne não é o diabo, é humana. Toda a tentação é humana. E diz mais, fiel é Deus
que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, abençoados, não é o diabo que te tenta a fazer essas coisas. Gálatas, capítulo 5, no versículo 19, vamos ler aqui com você, olha o que diz. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. As obras da carne, não são obras do diabo, são obras da carne, são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e aqui vem uma relação imensa, mas não diz que é do diabo na sua vida. O diabo, ele já foi destruído. Abençoados, fique com essa informação. Eu recebo que o seu entendimento seja iluminado, que você possa entender que o diabo já foi destruído. Quem comanda a sua vida é Deus mesmo. Abençoados com todas as bênçãos.